E é engraçado porque quando a gente conversa sobre isso, quer dizer, triste na verdade, não é engraçado, muitas pessoas acabam se lembrando de homens que fazem parte da vida delas e que estão deprimidos e que muitas vezes eles não reconhecem, como você está dizendo agora. Não foi uma nem duas pessoas que eu ouvi quando a gente toca nesse assunto. Olha, eu conheço sim uma pessoa que está deprimida, um homem que está deprimido. Ah, tem uma pessoa na minha família que está passando por esse problema, mas ele não admite. Ou quando a gente toca nesse assunto, a pessoa se revolta, briga com você muitas vezes. Então, qual é o papel da família nesse caso? Ou, de repente, de um amigo? Como é que a gente consegue perceber que a pessoa está passando por isso e de que forma que a gente pode ajudar, aconselhar ou, de repente, encaminhar para um profissional que possa, de fato, ajudá-lo? Claro, como eu falei, o homem realmente ele é bem mais resistente. Mas eu acho que um bom diálogo, Regiane, um bom acolhimento, eu acho que isso acaba sendo fundamental para ajudar o homem que está em depressão. Não adianta cobrar, porque, como eu te falei, se você vê um homem depressivo, um pai ou um marido e cobrá-lo, você está triste, você precisa de ajuda, tal, ele vai fugir. É a característica do homem. Eu sei porque eu atendo, eu vivencio isso diariamente na minha clínica. Então a questão é você realmente acolhendo, fazer com que esse homem reflita. Olha, você percebe o quanto ultimamente você não sorri mais, o quanto você está com grau de irritabilidade com os nossos filhos ou no nosso relacionamento, o quanto a sua libido diminuiu. É a questão de acolher e fazer com que ele reflita. Né? Não adianta cobrança. Entendi. Cobrança, o homem foge. Então é importante lembrar de como essa pessoa se comportava em determinadas situações no passado. E um passado recente, que provavelmente ele vai se lembrar, não é? Sim. E quais foram essas mudanças para que a pessoa pense no porquê dessa mudança? Feliz. Na verdade, um dia eu sorri. Né? Isso é importante. E por que ele não está conseguindo fazer isso novamente agora com a mesma facilidade que fazia um tempo atrás? E é importante a pessoa, que provavelmente algumas pessoas estão nos ouvindo e passando por isso, é importante que a pessoa, quando entrar com esse discurso, informar que isso é uma doença sim. E isso tem tratamento sim. Não é só um momento econômico que não está tão bem, levou a tristeza. Não é só isso. Não é porque agora nós temos 3 filhos, isso me cansa mais, por isso que eu estou mal-humorado. Pode não ser isso. Pode ser, sim, uma patologia, um transtorno, entendeu? Vale investigar. Regiane, eu sou a favor da seguinte questão que eu falo até com os meus pacientes. Você tem algum problema? Vamos investigar. O máximo que você pode descobrir é que você não tem nada. Que bom, entendeu? Ótimo. Mas não custa, né? Não demora, não dói. Então, a primeira coisa é ficar atento aos sintomas e conseguir fazer e saber a diferença entre a tristeza passageira e a depressão já instalada. Exatamente. A tristeza todos nós temos, faz parte do nosso organismo, tanto quanto a alegria, tanto quanto a raiva. Né? A diferença entre uma, que é a tristeza, e a depressão é a continuidade. A tristeza ela vai se instalar por uns dias, umas semanas, e a gente retoma o humor inicial, que é um humor tranquilo, bem-humorado, enfim. A depressão ela se instala e não sai. A pessoa, por mais que ela tenha vontade, por mais que a família venha cobrar, você tem que sorrir, você tem que sair mais, você tem que brincar, fazer esporte, ela não consegue. Então é como se ela tivesse realmente aprisionada, né? Precisa de ajuda, é muito sério. E para que todos fiquem atentos, né, os homens que estão acompanhando essa entrevista e as mulheres também, que muitas vezes podem perceber isso acontecendo dentro das suas casas, ou com seus companheiros, ou então com os filhos, muitas vezes, né, ou então até mesmo com um amigo, uma pessoa do trabalho, que tenha mudado o comportamento, para que essas pessoas fiquem atentas, alertas e saibam dos riscos que estão correndo em deixar esse problema instalado. Quais são as principais consequências que a depressão pode trazer para a vida de um homem? Olha, eu diria assim, classicamente, né? O isolamento, aos poucos. Então, por mais que ele seja casado, por mais que ele tenha os filhos, ele vai se isolar desse convívio. Na prática profissional, o rendimento dele vai diminuir absurdamente. Hoje, a gente sabe que cada vez mais é valorizado dentro do âmbito profissional o relacionamento interpessoal. Isso vai gerar problemas. Então, assim, vai ser queda atrás de queda, né? Então perde-se família, perde-se o bom relacionamento com a família, perde-se o emprego sim, porque ninguém tolera trabalhar com uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que está sempre apontando o que é negativo. Então assim, vira um caos. Se o rendimento dela no trabalho também não está sendo melhor, né? Claro. Isso vai ser percebido mais cedo ou mais tarde. Exatamente. E como que ela vai chegar feliz em casa, brincar com os filhos? Então é um ciclo, entendeu, Regiane? E é um ciclo que eu queria deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo, que tem tratamento, né? Dá para reverter. E fisicamente também essa pessoa pode ter consequências. A depressão pode desencadear uma série de outros problemas. Olha, vamos pensar o seguinte, que vou falar de uma forma bem simplista. Se nós estamos com depressão, nosso organismo,
ele vai trabalhar de uma forma menos intensa como uma pessoa que está bem equilibrada, correto? Esse trabalho equivocado, esse trabalho não tão intenso, vai gerar algumas desordens. Então a depressão, por incrível que pareça, pode levar a um infarto, pode levar a um câncer, a uma diabetes. Então o organismo está interligado. A gente não pode separar, por exemplo, o físico, o osso, o sangue, da parte emocional. Não dá, está tudo girado. Né? Se você acorda de bom humor, o seu organismo vai ficar mais assim, mais vivo, mais intenso. Se a gente acorda triste, a gente se arrasta, né? O corpo fica mais pesado. Então, é o caso das doenças que são desencadeadas, né, pelo o poder que a gente tem de fazer isso, as famosas doenças psicossomáticas, né? Exatamente, que não acontecem só no caso das mulheres também, que acabam sofrendo de depressão. Eu costumo dizer, a doença psicossomática é um grito de socorro, porque está instalado alguma coisa emocional que eu não resolvo, o teu organismo vai gritar, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele vai gritar com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, entendeu? Ele te passa mensagens, né? Por isso que volto a falar o que nós comentamos no começo, é importante perceber esses códigos que o nosso corpo vai nos mandando, porque depende da gente ter um equilíbrio bom, e dá para ter, viu, Regiane? Porque se fala muito também que o homem é um pouco mais melindroso, entre aspas, quando o assunto é ficar doente, que a mulher seria um pouco mais resistente, que nós aguentaríamos mais o tranco. Então a gente pode dizer que no caso da depressão também, o homem fica nessa resistência para admitir que está passando por esse problema, também de repente por medo de um tratamento? Sim, sem dúvida, né? Na verdade ele tem uma resistência do acolhimento, quando ele acolhe realmente ele se solta, por isso que eu falei, os poucos homens que eu atendo, quando eles vão para a terapia e entendem o processo, realmente se abrem e são até mais sensíveis do que as mulheres, né? Por incrível que pareça. É mesmo? Exatamente. Então você vê um homem se abrindo... Dá para perceber isso no consultório sem também? dúvida nenhuma. Porque assim, eles choram, eles externam os sentimentos, mas na primeira sessão, Regiane, é aquela casca dura. É um bloqueio. Tô vindo aqui porque eu acho que eu não estou bem. Dificilmente ele fala dessa tristeza, né? Então assim, deixar uma mensagem para todo mundo. Dá para se tratar, dá para reverter e a depressão tem cura. E como é que é feito esse trabalho com o homem para conseguir... passar por esse muro que ele mesmo constrói e chegar nos sentimentos mais profundos, mais internos dele, assim, resumidamente, como é que dá para fazer esse trabalho com o homem? Tá. Vou tentar resumir, então. Tá? Na verdade, assim, primeiro passo é mostrar para o homem que alguns conceitos, Regiane, que são trazidos desde os nossos ancestrais, algumas crenças, elas podem estar jogando contra a pessoa. Por exemplo, aquela crença do homem tem que ser o durão, o homem tem que prover, o homem tem que isso, tem. Será que tem mesmo? Será que o homem também não tem que chorar? Será que o homem também não tem que descansar? Então o primeiro passo é mostrar que algumas crenças que nós arrastamos são equivocadas. E mostrar que essas crenças nos aprisionaram durante a vida inteira. E essa crença é que fez a gente sofrer. Então assim, quando a pessoa ouve que, peraí, eu posso chorar, poxa, eu posso... falar que eu estou cansado, eu posso, sei lá, querer tirar férias e não me sentir culpado. Isso causa um alívio, porque tem homens que até se sentem super culpados no momento de férias. É mesmo. Porque o homem tem que trabalhar, né? O homem acha que deveria estar produzindo. E aí brincam comigo, Alessandro, eu estou me sentindo um vagabundo. Mas como assim? Você trabalhou, você precisa desse momento para você se reestruturar, para ter mais qualidade na continuidade do trabalho. Não se dá o direito de descansar. Exatamente, mas você vê onde começou tudo na crença inicial, nos valores que são passados de gerações para gerações, e aí vai se remetendo e vai criando toda essa casca, né? E eu vou te falar, quando se quebra essa casca, é muito bom, Regiane, porque você vê que você dá para ser feliz, independente desses valores que às vezes a sociedade nos faz engolir e lidar com aquilo, entendeu? E eu imagino que um homem, a partir do momento que ele tem a sensibilidade aflorada, né, numa sessão, enfim, com essas técnicas, que eu imagino que deve ser muito bonito, inclusive, ver isso, né? O homem saindo dessa carapaça, né? Desse casulo. E os relacionamentos na vida dele acabam por melhorar, né? Como consequência, em tudo, eu imagino. Jane, tem homem que tem dificuldade de falar, eu te amo. Porque, eu te amo, é meio estranho, eu falo, gosto de você, mas por quê? Ele tem vontade de falar, eu te amo, mas na percepção dele, ou de repente numa crença popular, eu te amo é uma coisa muito sensível, é mais de mulher, é melhor não falar. Então vai se aprisionando, entendeu? E quando ele percebe que ele pode, sabe, ele pode falar, ele pode viver, ele pode curtir, isso causa uma liberdade,
é um outro ser humano. E como consequência, claro, as pessoas que estão em volta dele também vão ser muito mais felizes, Sem né? dúvida, Porque todo mundo. para uma mulher, a companheira desse homem que tem a dificuldade de falar eu te amo, vai gostar muito mais de ouvir um eu te amo do que eu curto muito você, né? Exatamente, exatamente, mais profundo. Que na né? ideia dele, de repente, pode ser que seja mais apropriado, né? Mais macho. Então, para resumir, a gente deixa aqui o recado para que essas pessoas que estão percebendo, né, esses problemas dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizades, muitas vezes, para que procurem ajuda, porque existe sim tratamento Sem e ele dúvida. não é traumático, muito pelo Sem contrário. dúvida. Aquele mal-humorado, aquele adolescente também, ele é chato, ele é pessimista. Existe tratamento, isso pode ser um problema. Não é gênio, não é carga genética, hereditariedade, não é isso. Isso é balela, entendeu? Pode ser um problema, tem que se investigar. E trata-se e cura. E pode ser um momento passageiro da sua vida, que daí, daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai lembrar, puxa, como é que eu consegui ficar tanto tempo vivendo daquele jeito? Graças a Deus que eu procurei ajuda e consegui sair dessa, não é? Que coisa mais inteligente do que você perceber um problema, perceber alguma dificuldade e procurar ascender em relação a isso, crescer? É ótimo isso. Com certeza. Alessandro, agradeço demais a sua presença aqui. Esse foi Alessandro Viana, psicólogo. Vou deixar aqui um contato através do seu site, né? Legal. Você quer entrar em contato com o Alessandro? www.alessandro, com 2 S, Viana, com 2 N's, tudo junto, .com.br. Olha, eu espero que a gente tenha, assim, esclarecido aí as dúvidas de muitas pessoas quanto a esse assunto, né? Espero vamos também. deixar o tabu de lado e vamos falar, sim, sobre Sem depressão dúvida. masculina cada vez Vamos mais, ser né? felizes. Muito obrigada, até uma Obrigado, próxima. viu? Vai com Deus.